Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E hoje o Espírito Santo colocou no nosso coração uma palavra muito importante. Você já notou que muitas pessoas têm saído cedo para o trabalho e têm alcançado coisas pequenas e muitos voltam sem nada? Muitas das vezes faltam o alimento, o pão de cada dia na sua mesa, e aí muitos se desesperam, muitos acabam se decepcionando com a situação a qual eles estão passando. E eu estava meditando aqui em Lucas, no capítulo 5, e o versículo 4, quando Jesus diz assim: quando acabou ele de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar, ou seja, para trabalhar, né? Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes que rompiam as redes e faziam sinais aos seus companheiros de outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase se afundarem. Que coisa, né? Uma palavra somente. Então veja, ali foi a oportunidade. E sabe, uma coisa que me chama muito atenção é o seguinte: a vida, ela é feita de oportunidades. E quando a oportunidade vem, a gente tem que abraçar essa oportunidade. A gente tem que, vou pegar essa oportunidade. Mas aí é que está. Quantas das vezes aparecem oportunidades que te levam para o buraco, que destrói a sua vida, que acaba piorando mais a situação. Mas veja, quem estava ali oferecendo aqueles homens era Jesus. E Jesus estava pronto para abençoar a vida deles. Entretanto, você veja, Jesus pregou a palavra, anunciou o evangelho, logo em seguida ele disse a Pedro: Pedro, vamos pescar, lança a sua rede do lado direito. Aí Pedro virou para ele e diz: olha, Senhor, havendo-nos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, embaixo, na proteção da tua palavra, acreditando na tua palavra, nós vamos lançar. Eu lanço a minha rede. E quando ele lançou essa rede na palavra do Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles pegaram grandes quantidades de peixe. Mas eles não haviam trabalhado a noite toda. Pedro não era experiente, era um grande pescador. Você sabe que o pescador profissional, ele sabe mais ou menos pela lua, pela hora, pelo lugar, né? Um pescador não sai para pescar na beira da praia, muito pelo contrário. Eles vão para um lugar bem longe, aonde ali tem pouco movimento, onde se concentra a maioria dos peixes. Entretanto, Jesus, ao pregar a palavra para eles, ele diz: afasta um pouquinho da praia. Quando ele se afastou, então Jesus disse: agora lança a tua rede. E quando ele lançou a sua rede, ela veio com muitos peixes. Ora, quantas pessoas que agora estão ouvindo essa palavra e são profissionais, são trabalhadores, são pessoas, são CU, pessoas importantes, pessoas que têm levado uma vida muito farta, mas, no entanto, está faltando alguma coisa. E Pedro, por sua vez,
Aquele dia ele havia trabalhado toda a noite e nada ele apanhou, nem um peixe sequer. E ele voltou frustrado, desanimado, triste, né? Decepcionado, porque ele havia trabalhado a noite toda e não conseguiu nada. Muitas pessoas estão vivendo assim. Muitas pessoas estão trabalhando, lutando, se esforçando, se esmerando no trabalho, mas o resultado daquilo que ela deseja, daquilo que ela almeja, é pequeno. Trabalha muito e ganha pouco. Planta muito e colhe pouquinho. Até mesmo no campo, quantos trabalhadores que fazem suas contas, colocam o seu sonho em ação, trabalha, luta, prepara a terra e na hora de colher, colhem muito pouco. E aí vem as dívidas, fica endividado, tem que ir para o banco, tem contas a pagar. E o pior de tudo é quando a gente olha para as crianças, né, e vê as crianças pedindo alguma coisa, pedindo algo que muitas das vezes a pessoa não tem condições de dar. Não, meu filho, hoje não, mas amanhã a gente vai ter. Ah, pai, ah, painho, ah, maninha, eu queria tanto isso, eu queria um presente, eu queria uma festinha no meu aniversário. E o pai, o coração daquele pai corta quando ele vê essas palavras e olha no seu bolso, não tem com o que pagar, não tem o dinheiro para comer, não tem o dinheiro para se vestir. Então, Jesus mostra-nos nessa passagem algo muito importante. Quando nós lançamos a nossa rede na força do nosso braço, as decepções virão, naturalmente virão. Mas a Bíblia diz, confia no Senhor e tudo mais Ele fará. Naquela tarde, naquele momento ali, ou melhor, naquela manhã, porque ele disse, havendo trabalhado toda a noite, então era de manhã. Então ele estava lá lavando as redes para guardar, cansado, decepcionado, né? Ainda tem que lavar as redes, porque quando você joga a rede no mar, ela volta suja por causa do fundo do mar, né? E, no entanto, você vê tanto trabalho para nada, tanto esforço para nada. Mas naquele dia, Jesus ensinou a eles uma coisa interessante. Quando a gente vive na força do nosso braço, naturalmente a decepção vem. Mas quando nós usamos a nossa fé, quando cremos em Deus, quando colocamos a nossa vida no Senhor. Eu costumo dizer na igreja o seguinte, olha gente, quando você sai de manhã, você deve orar, entregar a sua vida, a sua família, seus filhos. Quando você for almoçar, ora agradecendo a Deus. Quando você vai tomar o seu café, quando você vai jantar, quando você chega em casa para dormir, agradeça a Deus. Procura manter essa comunhão com Deus, porque é nessa comunhão que o poder de Deus se manifesta. Ora, se assim existe o poder de Deus, existe também a manifestação maligna. Se existe o bem, existe o mal, não é verdade? Se existe a bênção, existe também a maldição. Se existe a saúde, existe a doença. E nos dias desses, como a Bíblia mesmo fala, né, são dias de luta, dias de trevas, dias de sofrimento que virão, como veio na vida de Pedro. Entretanto, ele confiou no Senhor. Olha, mestre, nós trabalhamos, estamos cansados, lutamos a noite toda, não conseguimos nada, mas sob a tua palavra. O que é sob? Embaixo. Embaixo, sob a tua palavra. Crendo na sua palavra, crendo em ti, nós vamos fazer o que o Senhor está falando. E quando eles fizeram, a Bíblia relata
que eles pegaram grandes quantidades de peixe, a ponto de ter que chamar os amigos dos outros barcos, dizendo: "Ô, vem, nos ajuda." E todos eles também foram beneficiados, porque pela primeira vez Pedro aprendeu uma coisa: confiar em Deus, acreditar em Deus é melhor do que viver pela força do braço. Quantos estão vivendo na força do seu braço? Quantos estão vivendo pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, né? Pelo seu estudo, pelo seu curso? Tudo bem, é importante, mas existem coisas que são espirituais. E as coisas espirituais se decidem espiritualmente. Se é espiritual, se a coisa está amarrada, se tem uma maldição, se tem miséria ali, então nós temos que buscar a quem? Buscar a Deus. Então Pedro aprendeu a viver sob a palavra de Deus. Sob a tua palavra eu vou lançar minha rede. E quando ele fez isso, o seu barco encheu de peixe. É isso que Deus está dizendo para nós, para mim, para você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer você uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia da graça de Deus, né? A realização do seu sonho. Quantos pais lutam dia e noite para ver os seus filhos formados, para ver sua família feliz? Quantos lutam por uma casinha, né, para ter a sua casa, seu apartamento? Quantos lutam para comprar um carro e não conseguem? Não é verdade? Quantos, muitas das vezes, tenta ter uma comida digna e, na verdade, come aquela comida mais simples possível. E ele é obrigado a comer aquilo com pouca proteína, com poucas vitaminas, com poucos nutrientes. E a pessoa tem que comer aquilo, e durante o dia a pessoa fica até meio zonza, né? Porque o corpo não foi suprido, os nutrientes necessários no corpo não tinha. Quantos estão vivendo assim? Então Pedro experimentou isso. Naquele dia, Jesus queria mostrar para Pedro algo importante. Olha, Pedro, você é um homem experiente. Você é um pescador profissional, mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que não deu certo na sua vida? Foi justamente porque você nunca buscou a Deus. E agora você acreditou na palavra. Você confiou na minha palavra. E quando você confiou na minha palavra e tomou uma atitude de fé, então o milagre aconteceu na sua vida. Quantos estão vivendo assim? Dê uma oportunidade ao seu coração, dê uma oportunidade a você mesmo de ser feliz. Você está lutando tanto, você está se esforçando tanto. Eu conheço pessoas que estudam, aí quando vai fazer o Enem não passa, né? Outros vão fazer provas para entrar, vão fazer concurso, faz o concurso, mas não consegue nem o último lugar, porque na hora dá aquele branco na cabeça. A pessoa estuda, na hora acontece alguma coisa. O que você acha que é isso? Você acha normal? Você acha que isso é uma coisa de Deus? É claro que não é. Então, naquela manhã, você acha que aquilo que aconteceu com Pedro foi por quê? Para que Pedro entendesse que sem Deus ele não é nada, nós não somos nada. A nossa vida pertence a Deus, a nossa casa é de Deus, os seus filhos são de Deus. E se Deus não abençoar o seu lar, se Deus não abençoar os seus filhos, que família que você vai ter? Que vida que você vai viver? Eu gostaria que você pensasse muito nisso e que Deus pudesse te abençoar grandiosamente através da sua fé, havendo trabalhado
toda noite, nada apanhando, mas sobre tua palavra lançarei as minhas redes. E quando ele lançou, essa rede veio lotada de peixe. É assim que vai ser a sua vida. Sua vida vai ser abençoada. Tem pessoas que não dormem. Meu Deus, como é que vai ser amanhã? Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, e agora? Onde eu vou arrumar o dinheiro? O que eu tenho que fazer? Crê em Deus. Confia na palavra que você está recebendo hoje. Você, meu amigo católico, espírita, evangélico, que não tem religião, confia em Deus. Dê uma chance, pega aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 5, versículo 4, 5, 6 e 7. Leia com paciência, medita nessa palavra. Jesus não pregou religião. Não é isso. Jesus está... Se é uma coisa que Jesus combateu, foi a religiosidade. Todo religioso é terrível. Agora, seja um cristão de verdade, entregando a sua vida, seu coração, a sua alma ao Senhor, em obediência à palavra, acreditando que Deus vai mudar a sua vida. Lança a tua rede. Lança a tua rede. Entrega a tua vida a Deus. Deixa Deus te abençoar. No nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olha, outra coisa muito importante, eu venho falando. Coloque aí nos comentários os nomes das pessoas que estão necessitadas de oração. Talvez você mesmo. Coloque o seu primeiro nome. Não precisa colocar o seu nome todo, não. Só o primeiro nome. João, Joaquim, José. Eu vou botar meu nome todo. Tudo bem, coloca então. Da sua família, do seu filho. Esse filho que você tem, que tem trazido tristeza ao seu coração. A esposa que está sempre brigando com você por coisa à toa. A esposa, de repente, ou você, marido, está brigando, sabe? Está fazendo uma grande tempestade num pingo d'água. Um pingo d'água é o suficiente para criar uma grande tempestade. Então chegou a hora da gente orar. Tá certo? Está sendo perseguido no trabalho, o chefe não está te reconhecendo, o chefe não está olhando para você com bons olhos. Vamos orar e pedir ao nosso Deus que Ele te abençoe. Tá certo? Outra coisa, do lado aqui, ó, vai ficar aí para você dar um like, se inscrever, dar um toque no sininho e nós vamos então já estar orando por você. Tá bom? Bom, eu sou o pastor Jorge Lopes, ali da Igreja Ministério da Fé, na Rua dos Casados, 388, bairro Santo Amaro, em Recife, Pernambuco. Onde fica esse endereço? Próximo ao Shopping Itacaruna. Você é o meu convidado especial. Os cultos serão ou são às quartas e sextas, às 19 horas. E aos domingos, às 18 horas, eu estaria ali orando e pedindo a Deus em seu favor e te orientando na palavra. Tá certo? Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu entro em oração por essas pessoas. Talvez essas pessoas também estão como Pedro, Pai. Trabalhou, lutou, se esforçou e quando chega no final do mês, o dinheiro não dá para nada, não sobra para nada, come mal, muitas das vezes falta o pão de cada dia, os filhos estão tristes, amargurados, doença, enfermidade dentro do lar. Meu Deus, eu oro por essas pessoas pedindo a bênção da prosperidade, abençoa eles, não deixa faltar nada. Tem pessoas, Pai, que faz compras para 15 dias, não dá para uma semana. Pessoas que fazem compra por um mês e não dá para 15 dias. Meu Deus, repreende esse devorador, amarra, acorrenta essa força do mal e abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, oro também, Senhor, por aqueles que estão no hospital, numa clínica,
num presídio. Meu Deus, coloca a tua mão poderosa, abençoe o empresário, abençoa também o microempresário, enfim, que todos possam ser grandemente abençoados. Abençoa essa dona de casa. Senhor, prepara a igreja para receber esse povo e que ali eles venham ter um encontro contigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Fique com Deus. Até lá.